Quando eu tinha 3 anos de idade, eu lavava minha pele chorando no banheiro porque eu não queria ser da cor que eu era. Porque eu ouvi dos meus colegas da escola que a minha cor era feia. Aí eu fui crescendo e eu comecei a escutar que o meu cabelo era ruim, que era cabelo de bombril, que era uma bucha. E aí eu comecei a querer ter o cabelo liso. Então eu pedia pra minha mãe fazer alisamento, progressiva, fazer luzes, tudo pra não parecer com isso daqui. Ainda bem novo, eu fazia bastante comida, fazia doce, fazia bolo. E eu lembro que a minha vontade era de fazer alguma coisa relacionada a isso. Mas não, cozinha é coisa de mulher. Então eu comecei a me acanhar um pouco pra poder cozinhar. Fui crescendo e me envolvendo com a arte, com o teatro, com a escrita, com a música. E sonhava em ser artista. Mas arte não, é coisa de vagabundo, maconheiro e viado. Quando eu tinha lá pelos 14 anos, eu abri um canal no YouTube pra poder fazer vídeos fazendo comida. Mas eu tive vergonha porque eu tinha medo que as pessoas vissem os meus vídeos e zoassem de mim. Lá pra 2020 e 2021, na época da pandemia, eu comecei a publicar vídeos no TikTok, postando conteúdos mais religiosos, como louvores, como pregando a palavra. Na época eu até comecei a ter um bom engajamento, ganhei em média 70 mil seguidores no TikTok, mas eu tive medo. Eu ganhei e parei, porque eu tive medo que mais pessoas vissem, mais pessoas ficassem desconfortáveis com o que eu estava fazendo. Eu, inclusive, sempre sonhei em poder compartilhar mais e mais do que eu penso, do que eu sinto aqui no YouTube. Eu fiz isso em 2024 aqui nesse canal, fiz isso em 2025, mas todas as vezes eu parei. Porque eu sempre tive medo do que as pessoas iam pensar e ver eu fazendo aquilo que eu queria fazer. E você percebe o quanto a gente está sempre tentando caber no mundo dos outros? Não importa o quanto que a gente faça, para onde a gente vá, quem nós somos, nós sempre vamos estar diante da possibilidade de ser rotulado pelas pessoas. Uma coisa que eu fico observando é como o ser humano tem dentro de si o desejo pela validação. E você pode perceber isso numa criança, não importa a idade dela. Sempre que ela faz uma coisa que ela gosta muito, ela faz questão de mostrar pro pai, pra mãe, pra irmã, pro tio, pro papagaio, pra avó, pra quem quer que seja. E isso porque dentro da gente, desde que a gente é criança, a gente tem um desejo de ser visto pelas pessoas e aprovado por aquilo que a gente faz. Eu quero te fazer pensar do quanto que a gente, desde criança, já está condicionado a viver debaixo da opinião alheia. A gente tem pessoas que desde o começo da nossa vinda na Terra já estão nos falando como enxergar o mundo, as pessoas e a vida. A gente tem pais, a gente tem tutores, a gente tem pessoas que nos criam, que nos ensinam a forma de enxergar o mundo, a forma de ver a vida, a forma de pensar sobre quem nós somos, sobre o que o mundo é, sobre quem é Deus, sobre absolutamente tudo. Existe um termo chamado autorreferência, que basicamente se refere a gente referenciar a nossa vida a partir da expectativa, da vontade, do desejo, da opinião de outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, hein? Condicionar a sua vida à expectativa alheia é o primeiro passo para você abandonar a sua autenticidade. E talvez aqui venha uma pergunta para você. Quantas coisas você abandonou ao longo da sua vida? Quantas coisas você deixou de fazer? Quantas pessoas você deixou de conhecer? Porque você estava condicionado à opinião de outra pessoa. Quantos projetos você paralisou? Qual música que você não finalizou? Qual pintura que você teve vergonha de terminar? Qual foi a faculdade que você deixou de entrar? Porque você teve medo da opinião do outro. E sendo bem vulnerável com você, talvez assim como eu, você passou tanto tempo tentando caber no mundo das pessoas, tanto tempo tentando agradar, tanto tempo tentando entender como que aquelas pessoas poderiam se sentir confortáveis com a sua presença, com seus sonhos e com aquilo que você pensa e quer fazer. E eu não vou nem te falar, talvez, que você se perdeu de você mesmo, porque talvez nem você saiba quem você é. Faz sentido? Porque na minha cabeça faz muito sentido. A gente sempre tem aquele discurso lá, tipo, você precisa ser você. Mas quem é você, mano? Você sabe quem você é? Porque quando me falam isso, tem que ser você. Eu fico assim, tá? O que eu sou? Porque por muito tempo eu me perdi tanto na opinião dos outros que talvez nem eu mesmo saiba aquilo que eu sou. Talvez nem mesmo eu saiba aquilo que eu penso sobre determinados assuntos. Porque eu vivi muito tempo condicionado ao que as pessoas diziam para mim, ao que as pessoas pensavam sobre mim. E viver debaixo do jugo da expectativa do outro é a pior coisa que a gente pode fazer na vida. Isso porque as pessoas estão vivendo a vida delas. E quando que a gente vai viver a nossa? Para de vender a sua alma. Porque viver uma vida condicionada na expectativa do outro é a mesma coisa que vender a tua alma, parça. Mas vamos lá, eu não sou 100% radical com tudo, eu acho que as coisas precisam ter algum tipo de equilíbrio, porque muitas vezes a gente não tem uma opinião sobre a gente que é totalmente confiável. Eu não tô me contradizendo não. Mas eu acredito que nem sempre a gente pode se apoiar 100% na opinião do outro, mas também a gente não precisa se desligar totalmente do que as pessoas pensam sobre a gente. Porque às vezes as pessoas também têm pensamentos sobre a gente que a gente não percebe sobre nós. Então, por exemplo, se você tem um talento aí escondido, uma pessoa viu em você e ela fala, pô, você leva jeito pra pintar, hein? Você leva jeito pra escrever. Pô, você leva jeito pra administrar a parada. Talvez você não se sinta capaz, mas aquela pessoa que é um pouco mais experiente é capaz de enxergar. Então aquela opinião, pô, é valiosa, é importante, é
preciosa e vale pra sua história, vale pra sua vida. Ou talvez você é babaca com as pessoas que estão perto de você e você não percebe. Aí chega alguém e fala, pô, mano, tudo bem, não sei o que, eu gosto de você, mas pô, sua atitude aqui não funciona. Aí você vai falar o quê? Dane-se sua opinião? Não, você vai escutar, você vai falar, pô, vou ponderar, vou pensar também sobre os meus atos. Tá, eu acho que tudo precisa ser na base do equilíbrio. Porque nem sempre as pessoas vão pensar coisas ruins e nem sempre as pessoas vão pensar coisas sobre a gente simplesmente por um desejo mal. As pessoas vão pontuar coisas que fazem sentido porque a gente precisa melhorar, ou precisa ver algo, precisa pensar sobre aquilo. Isso é importante. Talvez com tudo isso eu não tô querendo passar várias lições aqui pra ninguém. É mais pra poder compartilhar com pessoas como você, que talvez sinta a mesma coisa que eu sinto. E reflete sobre isso, ou não reflete sobre isso, mas fica aí a nossa reflexão. E uma coisa que eu fico pensando também, principalmente, eu acho que pode ser a base do que a gente está falando, é sobre como que a gente precisa considerar Deus em nossos caminhos. Eu não sei qual que é a sua relação com Deus, mas eu vou te dizer uma coisa, eu não consigo pensar na minha existência não estando condicionada a Deus. Eu vejo Deus como a base, como fundamento e como a direção da minha existência. Existe uma palavra que o apóstolo Paulo fala uma vez, que é que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Pra mim, essa é sem dúvida uma das palavras mais norteadoras da minha vida. Quando eu paro pra pensar na minha vida, eu não consigo pensar na minha vida não estando relacionada, não estando atrelada, envolvida, engajada com a pessoa de Deus. Eu busco sempre considerar Deus na minha vida e questionar, né? E pontuar todas as coisas que eu tô aqui falando, por exemplo. Tudo aqui que eu tô falando pra vocês são coisas que eu também fico refletindo na minha vida e eu falo com Deus. Tipo, Deus, não entendo, não sei quem eu sou, não sei o que eu faço, não sei. Não tenho medo de falar pra Deus que eu não sei, sabe? Inclusive, isso é uma parte daquilo que eu sou. É a falta de conhecimento, é o não saber. E eu reconheço tanto isso que eu não fico me colocando numa função de não, eu não sei, eu vou fingir que eu sei. Então, se você está nessa jornada aí para tentar se entender, está se vendo aí preso na opinião, na expectativa do outro, vai meu conselho para você. Vamos olhar para algo além da gente. Vamos olhar para além do que as pessoas estão falando. Vamos olhar para além do que a gente se vê, porque, cara, eu olho para as pessoas, para o que as pessoas pensam sobre mim, eu fico atordoado de confuso. Eu olho para dentro de mim, eu tenho relances, mas ainda fico confuso. Mas quando eu paro para pensar que acima de mim, ao meu lado e em mim está Deus, isso muda tudo. Eu acredito que Deus é aquele que detém toda a sabedoria, conhecimento e poder. Então, se me falta sabedoria, entendimento e capacidade para compreender a vida, a minha existência, as pessoas, quem Ele é, quem eu sou, eu posso perguntar para Ele, eu posso falar com Ele, eu posso questionar Ele. Eu acho que eu falei bastante, é um pouco do que eu penso, é um pouco do que eu sinto, é um pouco do que eu fico percebendo. E é isso, espero que esse vídeo possa fazer sentido para vocês. Tamo junto, é nóis.